C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, afirma que sobre Jesus nós temos três possibilidades. Ou Jesus era mentiroso, ou ele era lunático, ou ele era Deus. Olá, a paz do Senhor, você está no canal Luz do Evangelho e hoje nós vamos meditar sobre o tema 4 fatos sobre Jesus que não podemos ignorar. Eu acredito que todos vocês que me escutam nesse momento devem ter uma opinião formada a respeito de Jesus. E a nossa opinião sobre Jesus, ela vai nos dizer muito sobre como nós iremos nos comportar e como nós iremos nos relacionar com Deus. É por isso que saber a respeito de quem de fato Jesus vai ter muita importância sobre o nosso dia a dia. Então, o primeiro fato a respeito de Jesus que nós não podemos ignorar é o que ele é. A Bíblia ela é bem clara em afirmar a sua divindade. Em João, capítulo de número 10, versículo de número 30, Jesus ele vai dizer: "Eu e o Pai somos um". Os próprios apóstolos de Jesus que andaram com ele e que o ouviram, eles vão testemunhar a respeito da divindade gloriosa de Jesus. O apóstolo Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 16, quando ele vai ser indagado a respeito de quem era Jesus, do que as pessoas afirmavam sobre ele, nós vamos ver Pedro declarando: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo". Nós vemos o próprio apóstolo João, bem no prólogo do seu evangelho, afirmando: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez". Tanto Jesus como seus apóstolos, eles vão afirmar categoricamente a respeito da divindade de Cristo. E se Jesus é Deus, é necessário que nós venhamos atentar para o segundo fato a respeito dele. É sobre o que Jesus disse. Jesus, ele vai fazer declarações profundas que vão nortear, que vão balizar o relacionamento do homem com Deus. Quando Jesus ele afirma em João capítulo 14, versículo 6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim", nós precisamos buscar as verdades ensinadas por Jesus para podermos se aproximar de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida a qual o homem necessita. Nós vemos Jesus afirmando também que ele é a ressurreição e a vida. João, capítulo de número 11, versículo 25 e 26. E aqui o homem vai encontrar o seu amparo e a resposta para o seu maior inimigo, a morte. Crer em Jesus é ter a certeza da vida eterna. Nós vamos ver também Jesus declarando em João capítulo 3, versículo 3, que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo, é necessário ser regenerado pelo Espírito Santo. Tais declarações colocam em xeque todas as opiniões contrárias e que estejam em desacordo com o que Jesus afirmou. Ou seja, para que nós tenhamos um relacionamento correto com Deus, é necessário ir até Jesus. Para que nós desfrutemos de vida eterna, nós precisamos crer em Jesus. E para que nós venhamos a pertencer ao reino de Deus, é necessário nascer de novo, ser regenerado pelo Espírito Santo. E o terceiro fato a respeito de Jesus é sobre o que ele fez. Jesus, ele operou milagres e maravilhas e confirmou a sua missão. Nós vemos, por exemplo, Jesus curando para mostrar que tem poder sobre as enfermidades. Nós vemos, por exemplo, Jesus expulsando demônios para mostrar o seu poderio sobre as hostes espirituais da maldade. Nós vemos Jesus repreendendo tempestades para mostrar que ele tinha poder sobre a natureza. E nós vemos Jesus ressuscitando mortos para mostrar que ele tem poder sobre a morte. O quarto fato a respeito de Jesus que nós não podemos ignorar é o que ele requer de nós. Se nós nos perguntarmos o que Deus deseja de nós, a resposta ela está bem clara em João capítulo 14, versículo de número 21,
onde Jesus vai dizer: aquele que me ama guardará os meus mandamentos e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus requer de nós é obediência, é que nós o amemos e que nós o obedeçamos, que nós procuremos viver para a glória dele. Jesus, de forma alguma, era um mentiroso, porque ficou comprovado por suas palavras e obras e pelos resultados na vida daqueles que creram nele, que de fato Jesus é aquilo que ele afirmou ser, Deus. E Jesus de forma alguma poderia ser um lunático, porque aquilo que ele pensou ser, de fato não foi só apenas um pensamento. Jesus realmente confirmado em poder, foi confirmado em obras, foi confirmado através da sua ressurreição, que a terceira opção, ela é verdadeira, que Jesus é Deus. Então, que nós possamos meditar nisso e procurar viver em obediência e de forma a agradar ao Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida e até mais.